Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. A Medicina Geral e Familiar tem uma nova doutorada e isso é sempre um motivo de festa. Caros colegas, é com muito gosto que vos apresento a mais recente doutorada da Medicina Geral e Familiar Nacional, a nossa colega Mónica Granja, que é médica de família na UCSP de Santa Cruz do Bispo, unidade local de Matosinhos. Olá, Mónica, muito bem-vinda e muitos parabéns. Olá Carlos, olá a todos, obrigada. Ia-te pedir a gentileza de partilhares com os nossos colegas, porque provavelmente alguns ainda não saberão, qual foi o tema da tua tese de doutoramento e como é que surgiu a ideia para realizares essa mesma tese e esse projeto de investigação. Bem, o título da tese é a acessibilidade ao médico de família, sob a perspectiva de pacientes e de médicos, em plena pandemia de Covid-19. A ideia, naturalmente, foi prévia à pandemia e a pandemia foi uma contingência que teve que ser incorporada porque aconteceu. Não foi a única contingência, porque, de facto, a vida reserva-nos sempre muitas surpresas e quando a ideia surgiu, a ideia já me surgiu há muitos anos, talvez há uns 10 ou mais anos, eu sempre achei que a acessibilidade era uma coisa muito complexa, muito prismática, com muitas camadas, não sabia bem o que é que isso era, mas à medida que ia trabalhando ia percebendo que havia muitas formas de se estar acessível. Fui uma pessoa que tive a seu tempo uma grande paixão pela acessibilidade ao médico de família sob as formas não presenciais e fui muito entusiasta disso. Isso foi outra contingência que aconteceu, mesmo antes da pandemia, o de eu deixar de ser tão entusiasta disso. E ao mesmo tempo eu sempre me interessei um pouco por investigar. É muito difícil, como todos sabem, investigar quando se trabalha a tempo inteiro e em medicina geral e familiar em particular, porque investiga-se em equipa e nós estamos muito isolados. Quando temos tempo livre, os nossos colegas não têm e por isso me surgiu um bocadinho a ideia de fazer o doutoramento, porque achei que estando forçosamente numa equipa teria essa componente multidisciplinar e com mais perspectivas, que não só a minha, como é evidente, que me ensinassem e com quem eu pudesse evoluir e de me dedicar a este tema. E comecei em 2017 e foram acontecendo estas coisas que transformaram a minha própria visão da acessibilidade. É interessante porque a acessibilidade realmente é algo que é relevante na nossa profissão, mas ao mesmo tempo pode ser algo que se torne uma fonte, às vezes até de angústia e de sofrimento profissional. E realmente também é interessante isso que acabas de partilhar, que é se calhar com o tempo, por vezes a nossa perspectiva e a forma como gerimos essa acessibilidade vai-se alterando, vai-se modificando e vai-se até adaptando. É uma perspectiva muito interessante. E até às vezes a nossa capacidade de tolerância em relação a essa acessibilidade também se vai adaptando. Uma das fontes da angústia e de sofrimento no médico de família também é às vezes o seu nível de autoexigência e o seu nível, digamos, de intolerância, se às vezes sentir que não está a cumprir aquela acessibilidade que idealizou. Não é só uma questão da que nós idealizamos, é um compromisso que acabamos por assumir. E nós temos um compromisso com os nossos pacientes, todos temos, todos devemos ter um compromisso determinado, ele nunca é total, como é evidente, e como mudam as circunstâncias, é angustiante, nós não podemos manter esse compromisso. Isso foi uma das coisas que atravessou, de facto, estes meus estudos, porque havia um determinado tipo, umas determinadas condições que os meus pacientes estavam habituados a esperar de mim e que eu
deixei de conseguir. Eu identifico aqui uma fase pré-pandemia de uns 2, 3 anos, que eu não tenho a certeza, mas eu acho que foi quando as pessoas começaram a ter acesso a smartphones e a ter na palma da mão uma forma de contacto com o seu médico supostamente instantânea, com o seu médico e com tudo, e que tornou mais pesado esse compromisso. E parecendo que não, por vezes essas ferramentas de comunicação que passam a ser, digamos, a toda a hora, não é? Esbatem a fronteira entre a vida profissional e a vida pessoal. Exatamente. E o próprio papel do tempo no processo da decisão de consultar e o tempo como instrumento de autocuidado. Muitas pessoas passaram, apareceu uma borbulha, quando há 5 minutos já estão a tirar a fotografia da borbulha e a enviar, e isso simplesmente não era possível quando eu comecei, por exemplo, a usar o e-mail com as pessoas, em que as pessoas tinham que se sentar em casa ou no seu trabalho, no computador, decidir conversar. Por isso é que eu ligo um bocadinho a esta questão dos smartphones, esta rapidez, Claro tudo que é sim. fotografado, enviado na hora. O que é que é? O que é que acha? Claro que sim. Eu estive presente nas tuas provas de doutoramento e foi um gosto estar lá e assistir, e posso transmitir aos nossos colegas que foram umas provas excelentes e muito interessantes, até Obrigada. as arguências e a tua apresentação e a tua resposta depois aos arguentes foi realmente muito, muito interessante. E agora, se pudesses partilhar um bocadinho com os colegas as principais conclusões a que chegaste então na tua tese e no teu caminho de investigação. Muito bem. Então, assim, um Resumidamente. pequeno resumo. Claro, é um resumo, ainda mais resumido que foi lá, mas penso que é Exatamente, possível. exatamente. Assim, a grande conclusão é que na acessibilidade, a continuidade da relação com o médico de família tem um papel muito importante. Como é que nós chegamos a esta grande conclusão? Por um lado, indagamos qual era o ponto de primeiro contacto das pessoas da população que estamos, que foi a população de Matosinhos, quando tinham um problema de saúde, a quem é que essas pessoas se dirigiam, e de facto a grande maioria dirigia-se sempre a um mesmo médico, e na grande maioria dos casos era o seu médico de família, e isto era o ponto de partida, até quase para justificar os restantes estudos. Porque é que a acessibilidade ao médico de família é importante? Se as pessoas não é ao médico que se dirigem quando têm um problema, não seria muito importante. Mas isto é uma pescadinha de rabo na boca. Provavelmente elas dirigem-se ao médico porque o médico está acessível. E estando acessível, isso retroalimenta-se. Elas percebem que é uma boa coisa, de facto, irem sempre àquele médico. Porquê? A pergunta era porque é que escolhe esse médico e não outro? Porque esse médico conhece-me, era a razão número um. Esse médico conhece-me e os meus problemas. Em segundo lugar, vinha porque eu confio nesse médico. Mas ainda antes da confiança era o conhecimento prévio. Depois, um segundo estudo que fizemos para tentar perceber os tempos de espera para as consultas e a avaliação que as pessoas faziam desse tempo de espera, também a população de Matosinhos, vamos falar com a população utilizadora ou não utilizadora, independentemente disso, e se bem que os tempos de espera sejam longos, considerando os tempos máximos de resposta garantidos, que consideramos para a consulta urgente e para a consulta não urgente, a avaliação das pessoas sobre esses tempos de espera era pelo menos razoável, muitas vezes boa e muito boa. Embora houvesse correlação entre o tempo e a avaliação, era sempre otimizada o tempo, mesmo um tempo acima dos tempos máximos de resposta garantidos, que para a consulta urgente são mais de 3 semanas, não urgente, são mais de 3 semanas, como nós sabemos, havia apreciações de que era um bom tempo de espera. E isto era mais frequente nas pessoas que de facto tinham médico de família há mais tempo, tinham melhores valorações dos tempos de espera. Quando eu digo que os tempos eram maioritariamente não cumpridos, eram os tempos para consultas presenciais. Nós perguntamos também por consultas não presenciais e as consultas não presenciais eram maioritariamente cumpridas, os tempos. Estabelecemos para os telefones e para os e-mails, como toda a gente sabe, não há um tempo, estabelecemos os 3 dias úteis. Depois, falando com os médicos achavam que cumpriam os tempos, a maioria dos médicos reportava cumprir, mas era uma maioria
não muito expressiva. Muitos médicos, de facto, assumiam que não conseguiam cumprir os tempos de espera para os diversos atos, sobretudo para as consultas presenciais, e aqui notamos que os médicos mais novos mais vezes assumiram que não conseguiam dar esta resposta, o que mais uma vez nos traz à questão da continuidade, porque provavelmente os médicos mais velhos são as relações mais contínuas que têm com os seus pacientes. E por fim, o primeiro estudo destes três, porque estes três decorreram em 2021, junho de 2021. O primeiro estudo que foi com dados escolhidos durante a pandemia, numa coorte coordenada pelo ISPUP e pelo INESCTEC, com questionários diários, que eram os diários de uma pandemia, iniciados no fim de março de 2020, em que se perguntava às pessoas uma série de coisas todos os dias, e uma das coisas que se perguntava era: contactou com algum serviço de saúde por motivos relacionados com a Covid, e o serviço de saúde com quem as pessoas mais contactaram foram com os seus médicos de família à distância, e uma parte que nós não pudemos medir dirigiu-se ao centro de saúde. A maioria das pessoas, durante as primeiras 9 semanas da pandemia, quando precisou de contactar um serviço de saúde, contactou o seu médico de família. Sendo extraordinário que nesta coorte era uma coorte, como é frequente nos inquéritos, com gente mais escolarizada que a população geral, e no nosso estudo, no primeiro estudo que eu falei, quando nós perguntávamos às pessoas se tinham um médico habitual, portanto, quando tinham um problema de saúde, se iam sempre ao mesmo médico, as pessoas mais escolarizadas eram as que menos adotavam este sistema de ir sempre ao mesmo médico. E, portanto, se durante a pandemia até esta coorte de gente tão escolarizada foi ao seu médico que recorreu, isto torna estes dados talvez um pouco ainda mais expressivos. Muito interessantes. E realmente este aspecto da importância da relação entre o médico de família e os seus pacientes, e a importância do conhecimento e da evolução desta relação ao longo do tempo, são conclusões realmente muito, muito pertinentes. Ligando agora estas conclusões, até com aquilo que há bocadinho conversávamos, que é a forma como cada um de nós, médico de família, gera a acessibilidade, e até o facto disso às vezes causar sofrimento, angústia nos nossos colegas. O nosso público que ouve o nosso podcast é um público bastante jovem. Temos muitos colegas internos de medicina geral familiar que acompanham os nossos episódios. Nessa perspectiva, que estratégias de gestão da acessibilidade aconselhas aos nossos colegas mais jovens para evitar burnouts, para evitar as tais angústias e o tal sofrimento que por vezes ocorre? Eu, se tenho conselhos, não são baseados nos estudos, não é? Tirando esta parte do tentarem ter continuidade, porque a continuidade, de facto, é boa para todos. A continuidade tem um lado que tu falaste, que pode ser mais pesado, pode se tornar um fardo, não é? Também há estudos que o dizem. Os médicos que têm relações mais longas com os seus pacientes apontam aspectos muito positivos, como mais alegria no trabalho, mais previsibilidade, uma sensação de poderem gerir as coisas, mas também isso pode tornar-se um fardo, não é? Quando os pacientes, e acho que também já todos experimentamos isto, contam tanto connosco que há um dia que nós não podemos, vamos de férias ou porque estamos doentes, e isso é um peso muito, muito Eu grande. diria que ainda não vem na DSM, mas provavelmente há um síndrome da dependência do médico de família para alguns pacientes. Pois, mas isso provém dessa confiança, não é? Exatamente. Estou a Que depois brincar. tem estas duas fases. Eu esqueci-me de referir, não é bem uma conclusão, mas um grande achado do nosso estudo, que foi a carga horária. Portanto, já à saída da pandemia, maio, junho, julho, agosto de 21, a média de horas semanais que os médicos afirmaram trabalhar foram 49 horas, com muita gente a declarar-se a trabalhar, 70 e tal colegas, a declarar-se a trabalhar pelo menos 60 horas por semana, que era É uma loucura. o máximo. É, Isto sem trabalho extraordinário, porque a sim. pergunta era isto, sem contar com trabalho extraordinário, portanto, trabalho corriqueiro. E isto, de facto, É brutal e é depois não se brutal. aguenta, não é? Simplesmente não se aguenta. Exatamente. É. E eu acho que algumas das estratégias, no fundo, passa também por desenvolvermos, e isso é natural que às vezes os colegas mais jovens tenham alguma dificuldade, e isto passa até às vezes por skills de comunicação, estratégias de comunicação clínica, sobre como
por vezes, dizermos que não, sem dizer que não aos nossos pacientes, não é? Sim, E desenvolver essa capacidade, porque realmente não nos é possível dizer que sim a tudo, temos os nossos próprios limites, temos que o sem reconhecer e esse dúvida. reconhecimento é importante que se faça. E algumas das estratégias passam por aí, passam por estratégias comunicacionais, a tal importância de preservar a relação da vida pessoal e a vida profissional e preservar esse espaço para a vida pessoal também é muito importante e vale a pena estar atentos a isso. Mónica, É já verdade. agora queres partilhar um bocadinho connosco como foi o teu percurso, os colegas que não te conheçam? Trabalhaste sempre aqui na ULS de Matosinhos? Onde é que tiraste o teu curso? Eu sei. Ok, então eu tirei o curso em Biomédicas, terminei o curso em 1992, no ICBAS, Universidade do Porto. Na altura, a Medicina Geral e Familiar não tinha sido devidamente apresentada, portanto não era a minha opção. Tinha o fascínio pelo hospital e escolhi Medicina Interna, estive 2 anos em Medicina Interna e depois percebi que gostava muito, o que eu mais gostava era quando o doente era reinternado porque eu já o conhecia. E ao fim de 2 anos repeti exame e entrei para a Medicina Geral e Familiar. Fiz o internato aqui no Porto, na Foz, e estou na Unidade Local de Saúde de Matosinhos desde 2000, com um interregno. Eu fiz um interregno de 1 ano e meio, uma licença sem vencimento, pedida imediatamente antes da pandemia, precisamente numa fase em que eu estava a não conseguir dar resposta. E tu estavas a falar agora, Carlos, e eu estava a pensar que eu passei por essa fase de não conseguir dar resposta, fiz este meu interregno, estive 1 ano e pico a trabalhar na Irlanda, em Dublin, como médica de família tarefeira, e lá, de facto, muni-me de muitas estratégias para conseguir não entrar em burnout, porque eu achei que ia entrar, porque eu estava todos os dias a achar que ia ser naquele dia que eu ia conseguir sair a horas, não era ninguém a mandar-me ficar, mas eu cada vez acumulava mais trabalho, porque não conseguia precisamente deixar de responder à expectativa que eu tinha criado nos meus pacientes. E lá E aprendi que conseguia ser era isso que eu te rápida. ia perguntar. Digamos, notaste que a forma como os médicos de família irlandeses gerem o seu trabalho no seu dia a dia é diferente da nossa forma de lidar É, com estas questões? é, é. Então, Por um explica lá. lado, por um lado, eu senti que a MGF lá tem exatamente o mesmo warm, fuzzy heart de que fala a Iona Heath. Portanto, a essência da MGF é o mesmo. A forma como os doentes falam de o meu médico é como se fosse cá. O que é que lá é diferente? Em primeiro lugar, os próprios irlandeses. Eu acho que é sempre muito perigoso nós generalizarmos, mas eu já depois de chegar encontrei numa Queenie uma descrição que ele faz da forma como a cultura importa na forma como as pessoas se apresentam na consulta, e ele descreve um grupo que são os americanos de origem irlandesa e os americanos de origem italiana e latina em geral. E é tão típico, tão típico. O irlandês é focado, só contextualizando, os indicadores de saúde irlandeses são parecidíssimos com o nosso, mesmo a esperança de vida, eles têm um pouco mais de infarto, nós temos um pouco mais de AVC, mas a coisa anda muito por ali numa série de coisas. E estamos nos extremos opostos de um indicador que é a autoperceção do estado de saúde. Eles são, nos países da OCDE, os que estão melhor colocados, que acham, têm a maior proporção de pessoas a dizer que têm uma saúde muito boa, e nós estamos no extremo oposto, totalmente oposto. Isto nota-se na consulta. Só aí já está uma coisa muito importante. Nunca tive lá um doente daqueles como nós temos, que dizem, ai doutora, eu nem sei por onde é que é de começar. E do lado dos médicos de família e da organização da prática clínica? Os médicos de família, como eu penso que isto depois também, como tem esta população, apesar de eu trabalhar com gente de bairros, gente de classes sociais desfavorecidas, mas todos muito mais empoderados. E, portanto, o médico lá é muito menos pai e mãe dos doentes. Portanto, isto vai ter que ir ao hospital, se o hospital não chama. Eu aqui, quando o hospital não chamava o doente, andava eu a telefonar. Agora é uma das coisas que eu aprendi, só faço isso por um doente que seja extremamente vulnerável. Tento dizer às pessoas,
Se algo não corre bem, tem que ser a pessoa a ir, tem que pedir a um filho, dou contactos, digo onde deve ir, mas começa por essas pequenas coisas, mas tudo o resto. Por exemplo, a consulta de nutrição está com uma espera gigantesca, mas eu não posso ser a nutricionista da pessoa, não lhe posso estar a fazer um plano alimentar, porque senão eu não vou conseguir estar a conciliar a terapêutica dos 1000 problemas que a pessoa tem e que só eu é que faço. E, portanto, são pequenos exemplos de coisas que eu agora sou mais prática, mais factual, mas que eu já sabia que devia ser assim, mas eu achava que não conseguia. E em Dublin, como eu trabalhava à tarefa, eu estava sempre em sítios diferentes, portanto, em todos os sítios eu tinha que deixar tudo pronto. E lá os centros de saúde fechavam, não podíamos ficar até às 9 da noite ou às 10. Eu percebi que conseguia ser rápida, que tinha que priorizar, eu não podia deixar as coisas por fazer, antes tinham que ser vistos, tinha que fazer os meus registros bem feitos e, portanto, aprendi muito com eles. E perceber que não é por trabalhar assim que as pessoas se sentem menos apoiadas e menos felizes com o seu médico, é só ser mais realista. Claro, muito interessante. Estavas a falar e a dar esses exemplos e eu acho-os todos muito pertinentes mais uma vez em jeito de brincadeira, às vezes dá vontade de colocar na porta, do lado de fora da porta do médico de família, uma coisa do género, eu não sou o super-homem ou eu não sou a super-mulher, porque realmente há coisas que temos que empoderar as pessoas, temos que delegar e têm que ser as pessoas depois a navegar também um bocadinho o sistema e os obstáculos que vão surgindo, porque realmente não nos compete E, a nós fazer tudo, não é? e não só com os doentes, uma coisa que eu lá aprendi é, lá as secretárias clínicas são extremamente empoderadas, são mais que os médicos, atendem os telefones todos e dentro das diretivas dos médicos são elas que gerem a agenda. Eu desde que cheguei que tenho trabalhado assim para satisfação das secretárias, porque as secretárias com quem eu tenho trabalhado dão-se muito bem com esse sistema, uma marcação mais de curto prazo e uma gestão da agenda entregue a elas dentro das balizas que eu giro. Estou agora no sítio onde estou com uma experiência brutal, com uma secretária que conhece aquela população como a palma da mão. Em Santa Cruz do Santa Bispo. Cruz do Bispo, Já exatamente, a não é de Babilé. Margarida. Aqui o meu louvor à Margarida. Imagina, às 2 da tarde a minha agenda está cheia, vem uma pessoa urgente que ela entende e consegue avaliar que aquela pessoa está atrapalhada, ela telefona ao doente das 3 da tarde, que conhece e que sabe que é uma pessoa que tanto lhe faz, e diz: o senhor importa-se de vir amanhã, porque eu tenho aqui uma pessoa urgente, e consegue gerir isso, e eu nem sei de nada. Apareceu-me aquela pessoa e ela depois no fim do dia diz-me. E é um Muito tempo que nos interessante, tira, muito que é interessante. brutal. Claro que sim, O claro que tempo que sim. tu passas a gerir a agenda era muito. Eu agora não gasto nada com gerir a agenda. Muito interessante. Isto leva-me a outra questão. Por vezes nós estamos num ciclo vicioso em que nos vamos queixando que as coisas não estão bem, que é preciso resolver, mas cada vez que se tenta uma solução diferente ou até uma organização diferente, é muito difícil essa ideia diferente e essa proposta de algo diferente ser aceite. Isto no nosso contexto do SNS e no nosso contexto da Medicina Geral e Familiar Nacional. E a verdade é que, como tu acabas de contar, é possível trabalhar em medicina geral familiar e ser médico de família em diferentes modelos e em diferentes contextos de organização. E realmente, se calhar, às vezes nós devíamos aceitar mais essa diversidade no SNS, porque as pessoas não são todas iguais. E há pessoas que gostam de trabalhar de uma Exato. maneira, outras gostam de trabalhar de outra. Mas o sistema é rígido e não é suficientemente flexível para integrar diferentes formas de trabalhar e de organizar a prática clínica. E já agora também, este exemplo que acabas de dar com a secretária clínica, gostava de ouvir a tua opinião. É um tema controverso. Queixamos-nos que temos muito que fazer, que o tempo não chega para tudo o que é necessário fazer e por vezes surgem propostas de envolver outros profissionais para fazer algumas das tarefas. Por exemplo, fala-se nos enfermeiros de família a ajudar na vigilância da gravidez de baixo risco. Fala-se no papel dos farmacêuticos de comunidade, que podem ter um papel, às vezes, em certas situações de doentes crónicos controlados, ou no papel de vacinação, mas às vezes encontramos resistência até nos nossos colegas em relação a essas propostas de diferentes modelos de organização que até podem, no fundo, aliviar a carga de trabalho das equipas de cuidados de saúde primários e dos médicos de família, e assistimos a alguma resistência a esse aspecto. Queres comentar?
Eu acho que eu tenho muita sorte porque tenho tido a maior abertura da gestão do meu sítio para estas experiências que tenho feito, inclusive esta questão da agenda de curto prazo que me têm permitido, que é uma liberdade muito grande e tem funcionado muito bem. E sendo que eu sempre que comecei com estas coisas foi falando com as secretárias e dizendo: eu não quero que vocês sofram, portanto, se isto correr mal, vocês é que dão a cara aos doentes, portanto, digam. E normalmente a resposta é não, está a correr lindamente, corre melhor assim do que eventualmente noutros modelos. E, portanto, as coisas, é muito importante isto, os doentes são todos diferentes, os médicos também são todos diferentes, as comunidades são diferentes, as organizações, as equipas são diferentes. E, portanto, é importante haver esta flexibilidade e depois uma avaliação, não é? Não pode ser, vamos Sim, fazer claro, diferente e claro. deixa andar. O que hoje em dia Eu, até é fácil de fazer, porque basta, por exemplo, o software de registro clínico eletrónico ser comum a todos para permitir já controlar a qualidade de trabalho das equipas de uma forma muito fácil, não é? Pois, poderá ser ou não. Isso, software, não falo da software. Está bem, está bem. Ahm, Fica para outro em, episódio. em relação às tarefas, eu sou uma acérrima defensora de uma coisa que sei que não é pacífica, mas acho que essa coisa deve ser. Eu planeio avançar com algo desse género, estudar para mostrar resultados. Então é assim, eu acho que os médicos de família são demasiado diferenciados para fazerem tarefas meramente de checklist e que deveríamos poder partilhar, não sei quanto, não sei a que volume, a que nível, mas para mim não me faz sentido que num extremo haja uma pessoa que num dia vem ao centro de saúde saudável e é vista por dois profissionais altamente diferenciados, como um médico e um enfermeiro. Não faz sentido. Devia ser visto só por um. Eu acho que, por exemplo, na saúde infantil seria fácil articular umas consultas com enfermeiras de vacinais, por exemplo, outras que o médico faz e já não vai enfermeiro nenhum. E isto dobraria só aí os tempos Agenda não disponível. é? Os tempos disponíveis. Não acho que tudo, eu acho que doenças simples não existem, porque distinguir uma doença simples de uma doença complicada Claro. só um médico de família. Uma coisa é fazer uma vigilância de checklist, tipo conferir as tensões, conferir o cumprimento da medicação, etc. Se cumpriu um rastreio, isso para mim são o que eu chamo as vigilâncias de checklist. Consulta da doença, seja aparentemente leve, seja aparentemente gravíssima, acho que é o nosso métier e é aquilo que nós fazemos melhor que ninguém. Nunca tínhamos conversado com este tema, mas estamos muito alinhados e eu concordo Pois. muito contigo e também acho, já agora acrescento mais um ponto, que também pode ser controverso, mas por vezes até vejo colegas nossos dar o demasiado foco no contexto da medicina geral familiar à área da prevenção. E claramente eu acho que é errado, porque o médico de família é necessário sim, mas é realmente para cuidar das pessoas que precisam de um médico. E essas são as pessoas que estão doentes. Não é uma pessoa que está bem, que está saudável, que se sente impecável, que precisa propriamente mais de um médico de família. E muito do trabalho dos médicos de família, da sua carga de trabalho atual, no desenho que temos atualmente no nosso SNS e até em muitos dos indicadores, está direcionado para cuidar de pessoas que estão bem e para procedimentos preventivos e alguns deles até, por vezes, de evidência científica questionável. Acho que deveríamos repensar também um bocadinho essa perspectiva e até, por vezes, no nosso discurso público, quer às vezes em diálogo com os políticos, quer em fóruns da comunidade e da sociedade, focar que o médico de família está aqui para cuidar de quem precisa e quem mais precisa é quem está doente. Mas isto também permite que seja controverso. É controverso e é uma coisa que eu acho que tem que ser falada entre nós. Não podemos fazer de conta que não existe esta controvérsia, que eu acho que até está a dividir um bocadinho os médicos de família. Há um grupo de pessoas, médicos de família, que acham que nós nos devíamos focar mais nas vigilâncias e nas prevenções do que da doença aguda.
argumentando questão que é a que doença isso é um aguda mito. qualquer pessoa vê, A mas questão não é é que verdade. a prevenção é um mito, ou seja, acharmos que conseguimos que aquela velha frase que se ouve muitas vezes, que é o SNS anda sempre a correr atrás do prejuízo, que devia fazer mais prevenção para evitar que as pessoas fiquem doentes, isto é um mito. Isso Pois nunca é, vai na grande acontecer. maioria dos casos. Nós Pois, nunca vamos conseguir evitar que pessoas fiquem doentes. Se olharmos para os nossos documentos fundamentais da nossa especialidade, sejam eles a definição europeia da ONCA, sejam eles a carta, digamos, dos core values, dos nossos valores fundamentais e dos princípios da nossa especialidade, vão verificar que sobre a componente preventiva está lá muito pouco. Nem sequer faz parte das áreas mais exato, relevantes e mais importantes. sem Antes, pelo dúvida. contrário, Yeah. nos últimos anos começou a crescer a evidência que muitos dos atos preventivos em pessoas que estão bem podem, por vezes, trazer mais dano do que Do que benefício. e, Exatamente. Eu portanto, adoro também aquela aí acho que o expressão. trabalho. Vou-te contar uma breve história, porque já excedemos muito o nosso tempo neste nosso episódio. Mas aqui há tempo estava numa conferência da ONCA e houve uma colega nossa que fez uma apresentação oral, uma comunicação oral, em que apresentava a vigilância típica da gravidez feita pelo médico de família em Portugal. E uma colega minha do Europrev, alemã, era a representante da Associação de Médicos Alemã, estava a assistir à sessão e no final da ação veio ter comigo e disse: Carlos, é incrível, como é que vocês fazem tantas consultas às grávidas normais? Isso não é preciso, não há evidência para fazer essa quantidade de consultas durante uma gravidez normal e saudável. E eu, pois... Pois. Fiquei sem E os palavras, bebés? não Um consegui bebé responder. chega, um bebé chega aos 2 anos, a quantidade de consultas que teve, entre Exatamente, doenças exatamente, e vigilâncias, exatamente. foi É, mais do que eu fui em toda a minha vida ao é, médico. exatamente, Bem, exatamente. Bom, ainda nos excomungam. tu agora tens imunidade, porque és uma recém-doutorada. Ah, Mónica, foi um gosto enorme ter-te connosco neste episódio do nosso podcast. Foi mesmo muito bom esta nossa conversa, este nosso diálogo. Olha, dou-te os parabéns e porque no fundo isto é só me está a vir o termo em inglês, um achievement. É no pois, fundo uma também não meta sei. e é um objetivo que se alcança pessoal, mas também é mais do que isso. Eu costumo dizer que cada vez que um médico de família, nosso colega, atinge realmente este nível académico do seu doutoramento, todos nós, médicos de família, estamos lá com ele. E, no fundo, é algo que nos beneficia a todos enquanto especialidade e que é algo também relevante que esse colega faz em prol da nossa especialidade. Portanto, também te agradeço, enquanto médico de família, teres percorrido este caminho tão bonito e teres realmente defendido estas provas e teres concluído agora o teu doutoramento. Muitos parabéns e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Carlos, pelos parabéns e pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazer também. Obrigada. Foi um gosto. Caros colegas, muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.